Enquanto o álcool e a nicotina são amplamente legalizados para uso recreativo, a cannabis permanece em grande parte criminalizada, tratada como ameaça à ordem social e à saúde coletiva. O debate contemporâneo sobre políticas de drogas é marcado por uma complexibilidade envolvendo interseções entre toxicologia, saúde pública, moradia, justiça social e interesses econômicos. No Brasil, esse debate ganha contornos particulares devido ao legado colonial, às desigualdades socioeconômicas e à influência de modelos proibicionistas importados dos Estados Unidos. Publicações oficiais do governo brasileiro, como relatórios do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o Senapred, frequentemente enfatizam riscos da cannabis e da legalização, justificando assim a manutenção de um regime de proibição bem rígida. Entretanto, estudos da proporcionalidade de risco mostram que os danos associados ao álcool são responsáveis por milhões de mortes anuais de forma global, superando em muitos parâmetros os da cannabis, expondo a falha da legalização em se basear em critérios estritamente toxicológicos. Globalmente, o tabagismo causa 8 milhões de mortes anuais, incluindo 1,2 milhões por tabagismo passivo, com custos econômicos superiores a 1,4 trilhões de dólares, de acordo com a OMS, em 2023. No Brasil, o tabaco é responsável por 200 mil mortes por ano, segundo o INCA. A avaliação de substâncias psicoativas deve partir de uma base científica sólida, priorizando métricas como risco de dependência, toxicidade aguda e crônica e impactos na saúde pública. A nicotina, principal componente do tabaco, apresenta o maior potencial viciante, com uma taxa de dependência estimada em 32% entre usuários regulares. Enquanto isso, o álcool segue como uma substância de alto risco, com taxa de dependência de aproximadamente 15% dos usuários. Seu consumo excessivo leva a distúrbios como o transtorno por uso de álcool, afetando 5,1% da população adulta brasileira, além dos danos causados pelo abuso da substância, como acidentes de trânsito, responsáveis por 50% das mortes de trânsito no Brasil, segundo o Ministério da Infraestrutura em 2023, e violência interpessoal, com custos sociais estimados em 10 bilhões de reais anuais. Em contraste, a cannabis é consistentemente classificada como de menor potencial de dependência, com taxas de 9 a 10% para usuários adultos e subindo para 16,5% quando o uso inicia na adolescência. Seu composto psicoativo principal, o delta-9-T, THC, interage com o sistema endocannabinoide, modulando humor e apetite, mas sem o perfil de reforço compulsivo da nicotina ou do álcool. Meta-análises indicam que os riscos agudos incluem impairment cognitivo temporário, ansiedade e, em vulneráveis genéticos, episódios psicoativos raros, além de envolver uma possível declínio cognitivo com uso pesado prolongado, mas sem evidências de overdose letal. Esse paradoxo regulatório é evidente. Substâncias de alto risco são normalizadas por aceitação cultural e interesses econômicos, enquanto a cannabis, de risco moderado, é tratado como porta de entrada para drogas mais graves. Uma narrativa pseudocientífica desmentida por estudos longitudinais. Historicamente, a cannabis era usada medicinalmente por indígenas e em farmacopeias do século XIX, mas sua demonização coincidiu com o abolicionismo e a urbanização, transformando-a em símbolo de rebeldia. No Brasil e nos Estados Unidos, a criminalização não surgiu de preocupações toxicológicas genuínas, mas de pânicos morais que associavam a planta a populações indesejáveis, servindo como ferramenta de controle social. Essa estigmatização racial é evidente. No Brasil, relatórios do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2023 mostram que 70% das prisões por posse de cannabis envolve negros e pardos, apesar de o consumo ser similar entre raças. Populações de baixa renda e minorias eram vistas como ameaça à ordem social e a proibição servia para reforçar hierarquias raciais e econômicas. Nos Estados Unidos, a campanha Reefer Madness dos anos 1930, liderada por Harry Anslinger, chefe do Federal Bureau of Narcotics, retratava a cannabis como causadora de loucura e violência, ligando a imigrantes mexicanos e comunidades afro-americanas. Essa retórica pseudocientífica influenciou a Marijuana Tax Act, de 1937, que efetivamente proibiu a planta. No Brasil, ecos semelhantes foram ouvidos na década de 1930, com a cannabis, chamada maconha, associada a escravos fugitivos, imigrantes nordestinos e populações urbanas pobres. Enquanto o álcool é ritualizado em festas nacionais como o Carnaval e o tabaco foi promovido como relaxante até os anos 1960, a cannabis é rotulada como droga getaway, ignorando que 90% dos usuários de heroína experimentam álcool primeiro.
Essa seletividade moral cria um falso dilema. Substâncias letais são aceitas por normalização cultural, enquanto a cannabis sofre por associação estigmatizada. Os impactos são profundos. O estigma transforma usuários em criminosos marginais, dificultando reintegração social. No Brasil, isso resulta em taxas de encarceramento massivo por crimes não violentos, sobrecarregando o sistema prisional e perpetuando desigualdades. Superar esse estigma requer desconstrução histórica e educação baseada em ciência, reconhecendo que a proibição foi mais sobre controle do que proteção à saúde. No Brasil, dados do Departamento Penitenciário Nacional revelam que em 27% da população carcerária, cerca de 100 mil pessoas está presa por crimes relacionados a drogas. Essa seletividade é racial e socioeconômica. 70% dos detidos por esses delitos são negros ou pardos e 80% têm baixa renda. A criminalização das cannabis não afeta apenas indivíduos, mas reproduz uma desigualdade sistêmica, atuando como um mecanismo de justiça seletiva que pune desproporcionalmente minorias e classes baixas. Enquanto o álcool e a nicotina geram danos sociais vastos como a violência e acidentes, seu uso é protegido legalmente e gerenciado por políticas de diminuição de danos. A cannabis é punida com rigor, resultando em encarceramento desproporcional e perpetuação de ciclos de inclusão social. O estigma da cannabis rotula usuários como criminosos marginais, dificultando a reintegração de ex-detidos que enfrentam barreiras no emprego, educação e moradia, exacerbando a pobreza. Usuários de cannabis enfrentam estigmas médicos atrasando tratamentos para dependência, que afeta apenas 10% dos usuários. Políticas para álcool e nicotina, como programas de desintoxicação e proibições publicitárias, focam em prevenção e tratamento, não em punição. Em 2015, o Supremo Tribunal Federal, STF, no habeas corpus 118.533, despenalizou o porte de drogas para uso pessoal, transformando-o em infração administrativa, passível de multa e medida educativa em vez de crime. Essa decisão, fundamentada no princípio da proporcionalidade nos direitos fundamentais, reconheceu que a punição penal desproporcional violava a dignidade humana, especialmente para usuários vulneráveis. Contudo, manteve a criminalização do tráfico e cultivo recreativo, criando um símbolo jurídico que ainda sobrecarrega o judiciário com distintas subjetivas baseadas em quantidade e contexto. A legislação brasileira sobre substâncias psicoativas revela um paradoxo regulatório enraizado em valores históricos e morais, mas pressionado por avanços jurídicos e científicos para evoluir. A cannabis foi, por décadas, tratada exclusivamente como matéria de política criminal, sob a lei de tóxico. Essa abordagem criminaliza o porte, cultivo e tráfico, ignorando potenciais medicinais e industriais e perpetuando o limbo jurídico que distinguia uso pessoal de tráfico. O avanço mais significativo ocorreu na frente sanitária e medicinal. Desde 2015, a Anvisa autorizou a importação de produtos derivados de cannabis para fins medicinais via a RDC de 2015, expandida pela RDC de 2019, que permitiu a comercialização em farmácias sob prescrição médica rigorosa. Mais de 2.180 produtos foram aprovados até 2024, focando em canabidiol, CBD, para condições como epilepsia refratária e esclerose múltipla. O marco decisivo veio em 2024 com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no recurso especial 1.919.252, que validou o cultivo de cannabis para fins medicinais e industriais por pessoas jurídicas, obrigando a Anvisa a regulamentar a matéria em até 120 dias. Essa sentença retira a planta do regime de exceção, baseados em habeas corpus individuais para autocultivo medicinal e a íntegra ao direito econômico e sanitário, alinhando a produtos funcionais como agrotóxicos e medicamentos. A cannabis agora exige controle de THC menor que 0,3% para fins industriais e CBD para terapêuticos, superando a barreira da criminalização da planta-mãe. O interesse econômico em produtos à base de cannabis é um catalisador para mudanças regulatórias, mas é moldado por restrições à propaganda que influenciam questões legais e comportamentos sociais. Algumas barreiras regulatórias freiam a expansão. Sem produção local, as empresas dependem de importações controladas, elevando custos e limitando a escala. O principal entrave é a proibição de propaganda. O estigma histórico da cannabis como droga ilícita persiste, mas o crescimento do mercado sinaliza a mudança. Socialmente, isso beneficia classes médias urbanas com acesso a farmácias, mas destaca desigualdades.
Em síntese, o interesse econômico impulsiona o lobby regulatório, mas restrições à propaganda direcionam esforços para a educação. Reconhecido pela comunidade científica, o canabidiol e outros canabidioides demonstram eficácia em condições refratárias, como epilepsia, esclerose múltipla, dores crônicas e náuseas quimioterápicas. O uso medicinal da cannabis representa um contraponto. A RDC 327 de 2019 da Anvisa permite prescrições em farmácias com um crescimento de 30% em 2024. A decisão do STJ de 2024 autoriza o cultivo por empresas ampliando pesquisa e produção local. Associações civis preenchem lacunas em periferias, mas o estigma médico atrasa diagnósticos. Essa perspectiva reforça que a regulamentação medicinal não só promove saúde, mas desestigmatiza a planta, equilibrando evidências com equidade e pavimentando reformas mais amplas. A análise integrada dos riscos toxicológicos, estigma histórico, impactos sociais, evolução jurídica, interesses econômicos e o potencial medicinal da cannabis revela um Brasil em transição pivotal. O paradoxo da regulação, onde álcool e nicotina, de danos superiores, são normalizados, enquanto a cannabis sofre seletividade moral e expõe falhas em priorizar evidências como imperativos sociais e econômicos.